seja uma pessoa que não está presa à lamentação, uma pessoa que não está presa à exaltação. Então, Bhavatmanam, seja uma pessoa que tem um comando sobre a sua mente. Então aí Krishna continua dizendo: Yavanartha udapanehi sarvata samplutodake tavam sarveshu vedeshu brahmanasya vijanata. Krishna então faz uma analogia, um exemplo. Em Vedanta nós temos aí Drishtanta e Darshtanta. Drishtanta é o exemplo. É pegar uma coisa que é conhecida para explicar uma coisa que não é conhecida. E Drishtanta. E Darshtanta é o exemplo. Darshtanta é o objetivo do exemplo. Eu exemplifiquei alguma coisa. Com que objetivo? Então Krishna está dando aqui um exemplo, uma analogia, uma comparação, baseado naquilo que Arjuna conhece, para entender aquilo que ele não conhece. O objetivo do exemplo é esse. Senão não é exemplo. Então ele fala, da mesma forma que Sarvata Artha, todos os propósitos, num pequeno poço, num pequeno compartimento de água, eles são satisfeitos, eles residem, eles podem ser atendidos. Sarvata Samplutodake, num grande reservatório de água. Tá? O que você procura num poço? Naquela época lá, você cavava um poço. Para quê? Para você cozinhar, para você beber, para você tomar banho, para você dar água para os animais, para você lavar roupa, para você cultivar uma horta. Então, a água tem o mesmo princípio, naquela época tem o mesmo princípio daquela época, é o princípio hoje. Então as pessoas abriam lá, cavavam um poço, e esse poço atendia essas necessidades. Então, e aí quais são essas necessidades aqui na analogia? Sarvata, Artha, Sarvata, todos os propósitos. Esse pequeno poço, eles são os Vedas, são os rituais. Para que você vai fazer ritual? Para você obter uma boa esposa, bons filhos, uma vida mais opulenta na próxima transmigração, um local de moradia mais aprazível, obter ali riqueza, poderes. Então, qual é o objetivo de você fazer os Vedas? É esse. Mas tudo isso é como se fosse um pequeno poço que atende ali esses objetivos bobinhos que você quer. Agora, o que é um pequeno poço para um grande reservatório de água? Porque todas as coisas que você tem, todos os desejos e necessidades que você tem, que são atendidas por um pequeno poço, elas são muito melhor atendidas, infinitamente atendidas, por um grande reservatório de água. Então, qual é a necessidade? Uma vez que você tem um grande reservatório de água, cavar um poço. Você não tem necessidade nenhuma. Se você tem um grande lago de água potável do lado da sua casa, para que você vai cavar um poço do outro lado? Não tem inteligência, não existe ali lógica para isso. Então Krishna faz essa analogia. Esse pequeno poço são os rituais. E esse grande reservatório de água é aquilo que as Upanishads revelam, que é Brahman, que é Atman, que já é completo em si mesmo, que já é satisfeito em si mesmo. Então, da mesma forma que todas as suas necessidades que tem num pequeno poço são comportadas num grande reservatório de água, Tavam, em cima Yavam, assim como, e embaixo Tavam, da mesma forma. Então, correlativos ali da equiparação. Da mesma forma, todos os Vedas, em todos os Vedas, Sarveshu Vedeshu, em todos os Vedas, Brahmanasya Vijanata,
para aquele que conhece Brahman, para aquele que é conhecedor de Brahman, para aquele que é conhecedor daquilo que Vedanta revela. Por que eu vou me apegar às coisas do mundo? Por que eu vou atrás de ritual para obter satisfação, se eu já sei que eu sou satisfeito por natureza, satisfeito em essência? Então, da mesma forma que um pequeno poço é inútil, porque eu tenho um grande reservatório de água, todos esses rituais que os Vedas, na sua parte primeira, promovem, ensinam, eles são inúteis para mim, que já estou situado no eu, que já conheço a natureza do eu. Então agora o verso 47. Karmanyeva dhikaraste ma phaleshu kadachana ma karma phala heturbhur ma te sangosva karmani. Esse é praticamente um verso que sintetiza todo o conceito de Karma Yoga na Bhagavad Gita. Karma Yoga como a yoga da ação, como utilizar a ação como um meio preparatório para a minha mente. Como Krishna falou uns versos atrás, Ishyate Bhita Samkhya. Tudo isso foi falado, foi declarado a você dentro de uma forma analítica. Então, Buddhir Yoget Vimam Sharnu. Escute isso agora dentro do yoga, dentro da inteligência do yoga. Tudo aquilo que você considerava no mundo, tudo aquilo que foi falado para você na forma conceitual, considere agora isso de uma forma prática. Qual é a forma prática? Faça isso dentro de yoga. Então o yoga, ele vai ser um meio preparatório para a minha mente. Preparatório para quê? Para que o assunto da Gita, o entendimento, o ensinamento da Gita, se faça claro dentro de mim. E de que forma ele não pode ser claro dentro de mim? Quando a minha mente não tem a capacidade de focar. Quando a minha mente não tem samadhana. A mente é o quê? A mente é um fluxo de pensamentos. Vrti pravaha. É um fluxo de pensamentos. O que a minha mente tem que ser capaz de fazer? Samadhana. É ter um fluxo de pensamento da mesma natureza. Quando eu falo meditar, o que é meditar? Fluxos de pensamento que têm a mesma natureza. Que tem ali, o objeto do pensamento não muda. Ok? Se eu quero meditar, quero focar, então você tem que pensar no assunto. Se aquele assunto foge do seu pensamento, então você perdeu o foco. Então a meditação é fluxo de pensamentos que têm a mesma natureza. Para que esse fluxo de pensamentos de mesma natureza ocorra, eu preciso estar um tanto que livre da influência de ragas e dveshas. Os gostos e aversões, aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero, não podem me condicionar de tal maneira que a minha mente não tenha um espaço, não tenha disponibilidade para meditar sobre esse assunto. Quando isso acontece, então o yoga ele tem um aspecto que se faz necessário para essa pessoa, que é Karma Yoga. Então o yoga da ação quer dizer que por detrás das ações eu vou ter uma mentalidade, um posicionamento que é vinculado à minha natureza real. Então quando eu enfrento a dualidade, eu observo a dualidade a partir do prisma do Atman, tendo o entendimento da natureza do universo, do propósito das circunstâncias. A primeiro entendimento que a gente tem que ter sobre Karma Yoga é eu não estou no controle de nada. Porque muito da nossa perda da paz
muito da perda da nossa paz, é, consciente ou inconscientemente, assumir a natureza de controlador. Querer controlar as pessoas. Querer controlar as circunstâncias. Querer controlar os meus aspectos internos sem ter ali a habilidade para isso. Querer controlar as minhas emoções quando, na verdade, eu nem compreendo a causa e a origem dessas emoções. Então, a gente se coloca numa posição de controlador, e essa posição de controlador, essa falsa posição, essa pseudo-posição de controlador, ela é contradita em todo momento. Porque apesar da gente fazer a ação julgando que o resultado só depende do nosso esforço, a gente lá na frente descobre que não é bem assim. Que apesar do meu esforço, apesar da minha dedicação, apesar de tudo ter indicado ao meu favor, eu chego lá, quando o momento que vem o resultado da ação, eu vejo que não foi nada daquilo que eu queria. Então, como eu me julgava o controlador e o único autor do resultado da ação, eu me frustro. Eu perco a minha paz. Porque estava tão certo. Estava tão real aquele resultado. Eu já me vi desfrutando daquilo. Aquilo já estava no bolso. Aquilo já tinha como dado como conquistado. Porque tudo que manda a cartilha eu fiz. Mas chegou na hora, não aconteceu nada. Então, a paz não existe para aquele que quer controlar. Porque o controle não está sob a nossa gerência. A primeira coisa que a gente tem que realizar em yoga, eu não estou no controle de nada. Quem é que está no controle? Existe uma ordem superior ao meu desejo. Não importa o que eu queira, vai acontecer conforme essa ordem. Vai acontecer conforme foi estabelecido pelas regras universais, que tem causa, tem origem no próprio Ishvara, no próprio Krishna. Então, quando eu encaro o mundo na posição de controlador, o meu comportamento é um. Quando eu encaro o mundo na posição de entendedor da natureza, das circunstâncias, a minha posição é outra. Eu deixo acontecer. E esse verso, Krishna vai falar isso. Karmanyeva adhikaraste. A você compete adhikara. Compete a jurisdição sobre karmani, sobre as ações. Você tem a escolha, o livre-arbítrio, a sua livre escolha de fazer as ações. Você quer essas tantas ações que compõem a sua vida, de trabalhar, de construir uma família, de pegar o seu carro e dirigir. Isso é opcional. Você pode fazer, você pode não fazer. Isso está sobre o seu comando. Essa é a sua jurisdição. Você pode escolher isso. Mesma forma, você pega um arco, você pega uma flecha. Você pode escolher disparar ou não a flecha. Você escolhe disparar. Então você pega a flecha, posiciona no arco e você atira. Depois que aquela flecha sai do arco, que você abriu os dedos e a flecha foi disparada pelo fio do arco, em momento algum, nos frutos, nos resultados, você tem autonomia. Porque depois que ela saiu do seu arco e ela foi em direção ao seu alvo, por mais que você grite, não, 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 volta a flecha, por favor não faz isso, eu estou arrependido, a flecha vai. Então você teve a opção de disparar ou não, escolheu disparar. Tendo disparado, aquilo não compete mais a você. Aquilo não tem, você não tem mais o poder sobre aquilo ali. O que rege tanto a sua ação quanto o resultado da ação? São essas ordens, é a ordem universal, é a ordem cósmica que gerencia todo esse universo. Da onde vem essa ordem? Ishvara, de Deus, de Krishna. Então, o Karma Yogi,
ele é aquele que tem esse conhecimento prévio. Ele é aquele que, olhando o mundo, olhando as ações, olhando as circunstâncias, olhando a si mesmo, olhando seus desejos, ele tem que ter esse conhecimento base. É a mesma coisa. Se eu quero aprender álgebra, tenho que pelo menos saber subtração, adição, soma e multiplicação. Se eu não sei as operações básicas, se eu não conheço o número, eu não tenho como fazer operação básica. Sem operação básica, eu não tenho como evoluir em fórmulas matemáticas mais avançadas. Da mesma forma, se eu quero ser um yogi, eu tenho que ter esse entendimento muito claro dentro de mim. Eu tenho que ir para o mundo lá fora e para o mundo aqui dentro com essa referência, com esse parâmetro. Eu não estou no controle. Que muitas vezes as pessoas dizem, Deus está no controle, Krishna está no controle, Ishvara está no controle, mas acontece a vida dela na turbulência, ela perde a paz dela, ela perde o raciocínio, ela perde o intelecto, e ela se lamenta, e ela se frustra, e ela se exalta. Então, por mais que você declare verbalmente que Deus está no controle, as suas ações denunciam o contrário. Por mais que intelectualmente você concorde, Deus está no controle, é verdade. Os seus hábitos, eles vão expressar um antagonismo. Não, Deus não está no controle de nada, eu estou no controle, porque isso era o que eu merecia. Como que isso acontece comigo? Isso não pode. Quem é a pessoa que eu tenho que que esfolar aqui para recuperar o meu resultado, para ter aquilo que eu quero? Então, Krishna fala, Karmanyeva adhikaraste. A você compete a jurisdição, o adhikara, a possibilidade de execução com relação karmani, com as ações. Você pode escolher fazer, você pode escolher não fazer. É o livre-arbítrio que eu te dou, é a escolha que eu te dou. Mas uma vez tendo feito as ações, uma vez que você deu esse impulso no universo, uma vez que você juntou todos os elementos e empurrou ali, essa modificação que acontece no tempo já não compete mais a você, você não tem mais controle sobre ela. Então, compreenda isso quando você faz as ações. Então, aí alguém pode dizer, mas se o resultado já está, não está sobre o meu comando, então para que eu vou fazer a ação? A verdade é que se você não fizer a ação, aí mesmo que o resultado não vem. 3 fatores têm que ser considerados no momento da ação e no momento do resultado também. Primeiro fator, prayatna. Prayatna quer dizer esforço. Quando eu vou fazer uma ação, eu tenho que fazer a ação de uma forma correta, na intensidade correta, pelo tempo correto. Não adianta querer chegar e falar, como que eu faço para ir daqui, do Rio de Janeiro, para Salvador? Você vai ter que comprar a passagem de avião, de Rio para Salvador, você vai ter que entrar no avião, você vai ter que sentar no avião, você tem que ficar no avião até chegar ao seu destino. Chegando ao seu destino, você desce. Então a ação. A ação está ali vinculada a subdecisões, subações. Você tem que fazer a coisa da forma correta, pelo tempo correto, na intensidade correta. Agora, esse é prayatna, esforço. Depois, tem um outro fator que é inerente ao resultado. Kala, tempo. Depois que eu faço a ação, leva um tempo para o resultado germinar. Ninguém vai plantar uma macieira para comer maçã no dia seguinte. Planta semente hoje para comer maçã no dia seguinte. Da mesma forma, alguns resultados que estão vinculados às ações, eles têm o seu tempo. Todos os resultados vinculados às ações, eles têm um tempo para serem produzidos, para serem organizados pelo universo. Então, um outro fator que você tem que considerar por detrás da ação, dentro das ações e dos resultados, kala, esforço, tempo. E existe um outro fator que é daiva. Primeiro, prayatna, o esforço, kala, o tempo, e daiva, o fator divino. Que o que vai acontecer desse resultado não é o que eu quero, não é unicamente em função do meu esforço, mas em função daquilo que eu mereço.
em função daquilo que compõe o meu karma, seja bom, seja ruim. O resultado da ação, ele pode vir exatamente como você queria. Pode vir mais do que você queria. Pode vir menos do que você queria. Pode vir nada do que você queria. Em todos os casos, tenha sempre esse entendimento por detrás, que aquilo ali veio o que você precisava para o seu amadurecimento. Esse entendimento vai tirar um grande peso das nossas costas. Não existe peso pior do que a pseudo-responsabilidade de ser o controlador. Deixa o controle para Ishvara. Nós somos apenas figurantes nesse mundo aqui, exercendo um tipo de papel que tem que ser cumprido. O que vai acontecer, a produção final, entrega. Deixa entregue. Porque quando você entrega, você faz a ação que tem que ser feita. Como Krishna fala para Arjuna, faz a ação. Deixa o resultado comigo. Desapega do resultado. Só faz aquilo que você tem que fazer. Quando você faz a ação dessa maneira, a sua mente, que antes era tomada pela exaltação quando conseguia, e pela frustração quando não conseguia, e pela ansiedade quando o resultado ainda estava para vir, ela já tem mais uma certa estabilidade para pensar no assunto de Vedanta. O que eu fiz foi o necessário. Eu fiz o que competia a mim. Eu dei tudo de mim. Eu fiz tudo aquilo que deveria ter sido feito. Mas o resultado que veio compete à ordem cósmica, compete a Deus, compete a Ishvara. Quem é o yogi? O yogi é aquele que vê isso. O yogi é aquele que percebe isso. É tanto aquele que tem yoga na ação, quanto no resultado da ação. Tanto na ação, tanto numa ponta, quanto na outra. Então, Arjuna, saiba que as ações podem ser escolhidas e feitas por você, mas o que advém dessas ações na forma de phala, na forma de resultado, isso não compete a você. Não queira ser o controlador desses frutos, porque você vai ter uma paz que você vai perder sempre. Você não vai ter uma mente preparada para Vedanta. Você não está vinculado à realidade. Então Krishna diz, Makarma phala hetur bhur. O que eu falei agora, não seja, esse bhur, ele é um injuntivo. Tipo assim, é uma ordem. Krishna expressa uma ordem. Tipo, não queira ser, não seja, é a causa do fruto da ação. Porque você não é causa. Você não é a causa única. O seu esforço, o fruto da ação, advém do seu esforço. Mas existem outros fatores vinculados a esse resultado que você tem que considerar. E aí, Matesangosva Karmani. E também, não seja uma pessoa que está presa ao não cumprimento daquilo que tem que ser feito. Porque alguém pode falar, se o resultado da ação depende de mim, então eu vou fazer a ação. Não, mas a ação não compete a você, você tem que fazer. O conceito de sucesso na Gita muda. Por que é o sucesso hoje? Como é que as pessoas definem sucesso? Existe um desejo, existe uma ação e existe um resultado. Quando o resultado ele é compatível com aquilo que eu quero, então, sucesso. Quando o resultado é incompatível com aquilo que eu quero, então, fracasso. Krishna está mudando esse conceito de sucesso. Ele está falando para Arjuna, Arjuna, o sucesso não está no resultado da ação. O sucesso está na forma como você faz a ação. Se você faz essa ação com uma atitude de entrega, uma atitude de oferecimento, uma atitude de gratidão, uma atitude de reconhecimento disso, tudo que a gente está sendo falado aqui agora, por mais que o resultado da ação, independente do resultado da ação, você já é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa que obteve na ação, viu a ação como um instrumento de amadurecimento, como um instrumento para consolidar aquilo que foi falado, Sankhya, numa forma analítica. Então, Matesangosva Karmani, não seja uma pessoa que está presa à ideia de não fazer as ações, à inação.